Bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de comentário. Temos connosco o Secretário de Estado da Educação, Walter Lemos, para um breve comentário sobre a comunicação que apresentou há pouco no âmbito do painel sobre inclusão. Defende que a escola é um fator crucial para a inclusão e para promover a igualdade e a justiça social. Na sua comunicação, atribui às autarquias uma responsabilidade acrescida na implementação de políticas que potenciem estes valores. Neste contexto, que peso poderá ter a regionalização? Poderá reforçar ainda mais essa intervenção das autarquias? Sim, penso que sim. Penso que a regionalização potencia, acima de tudo, a intervenção das autarquias a nível agregado. Eu penso, por exemplo, no caso da educação, as políticas relacionadas com a organização da rede escolar, as políticas relacionadas com a inclusão, a ação social escolar, aquilo que é o espaço de suporte a uma melhoria da igualdade de oportunidades numa determinada região, beneficiam e ganham naturalmente com aquilo que seja uma interpretação e uma gestão que permita consolidar um espaço alargado e não exclusivamente o espaço de cada concelho. Ainda que, do meu ponto de vista e do ponto de vista da política que o Governo tem estado a seguir nesta matéria, a maior parte das questões relacionadas com a educação e designadamente com a administração dos recursos afetos à educação em termos concretos, deva estar a cargo das autarquias e é isso, aliás, aquilo que temos vindo a fazer, ou seja, estamos neste momento, como se sabe, o Governo tem vindo a fazer uma transferência de competências na área da educação para as autarquias, que é realmente a maior da história do país, no sentido de garantir não que passe a haver políticas educativas diferenciadas por concelho, porque mantemos o princípio de que as políticas educativas, nomeadamente as políticas de inclusão, têm que ter uma definição nacional, mas que a administração dos recursos que são afetos a essas políticas é mais eficientemente feita e consegue melhores resultados se for feita no espaço de cada autarquia, no espaço de cada município, do que sendo feita pelo Ministério da Educação ou por uma estrutura central, pelo Governo Central, pela Administração Central. Os municípios funcionarão assim como uma espécie de instrumentos fundamentais para uma polis mais humanista? Sim, indiscutivelmente, aí é exatamente esse o objetivo. O nosso princípio é que, como se sabe, a educação é uma parte absolutamente central dessa polis humanista, ou seja, aquilo que é hoje a definição das sociedades modernas e do avanço é de uma cada vez maior aposta nos fatores de educação e formação como absolutamente fundamentais para aquilo que podemos chamar a agregação social, aquilo que podemos chamar também é o aumento da igualdade de oportunidades e para aquilo que pode ser a interação social, em geral para a paz social também. E nesse sentido, parece-nos absolutamente claro que a administração dos recursos para esse efeito, ou seja, para conseguir concretizar mais eficientemente essas políticas, me parece claro que deve ser feita ao nível das autarquias, é mais eficientemente feita e se conseguem resultados mais positivos, como aliás temos vindo a verificar. É fácil de perceber que a rede escolar, a situação, a resposta das escolas às necessidades, aquilo que é a afetação de recursos e aquilo que é a distribuição de recursos em função das necessidades concretas das famílias, dos alunos, etc., será mais eficientemente feito ao nível do município do que ao nível de uma gestão centralizada. Há essa consciência por parte dos autarcas? Felizmente há. Eu gostaria de dizer que, como se sabe, o Ministério da Educação tem neste momento aspectos que estão descentralizados já para todo o país, com todas as autarquias, como por exemplo os aspectos relacionados com as refeições escolares no primeiro ciclo, os aspectos relacionados com o chamado enriquecimento curricular e a escola a tempo inteiro, que é uma grande vitória, diremos assim, das políticas de inclusão, muito importante para as políticas de inclusão, mas também se sabe que estamos a fazer aquela grande transferência de competências que foi aprovada o ano passado num decreto-lei que implica a rede escolar, os funcionários não docentes, os refeitórios, a ação social escolar, etc. E, apesar dessa transferência ser enorme, ser muito pesada e ter que ser feita de forma cuidadosa, logo na primeira fase 95 autarquias aderiram e este ano já estão a executar, diremos assim, essas competências por transferência do Estado Central. E vamos brevemente assinar com mais umas dezenas de autarquias e eu gostava aqui de dizer que precisamente grande parte das autarquias do PS aderiram logo inicialmente a este pressuposto e aqui no Algarve também tivemos uma boa resposta. E fazer uma pergunta mais pessoal, em termos de fórum autárquico,
Este é um espaço, considera que este é um espaço que de alguma forma também vai fomentar, por parte e junto dos autarcas, vão despertar para uma nova realidade, ou seja, para aquilo que se designa atualmente para as cidades do futuro, para novos modelos de cidade? Sim, posso dizer que estou muito surpreendido de uma forma muito positiva com esta organização, que me parece de grandes virtualidades, quer para os autarcas. Eu duvido que os autarcas tenham a oportunidade de ter organizações onde consigam ouvir com tanta certeza e tanta atenção os seus participantes e as visões, quer de fora, os convidados que falam, quer de dentro, daqueles que se importam com a consecução das políticas municipais. É um espaço muito positivo nesse aspecto e, por outro lado, também as pessoas em geral poderem participar e tentarem perceber o que são, no fundo, os fundamentos da opção quando se definem as políticas, porque um dos grandes problemas que nós temos normalmente é na comunicação em Portugal, é conseguir comunicar os fundamentos das decisões, porque normalmente é preciso um pouco mais de espaço para se comunicar o fundamento da decisão do que a decisão. E como sabemos, com a vertigem da comunicação hoje, isso dá muito pouco espaço aos decisores para poderem comunicar os fundamentos das decisões. Portanto, espaços como este são absolutamente fundamentais para ter essa oportunidade e para que esses fundamentos possam ser discutidos com os parceiros interessados nisso e com os especialistas e com o cidadão comum nesse sentido este tipo de espaços acho absolutamente central. E por outro lado, no caso de Vertente, acho que numa região como o Algarve, que caracteristicamente é uma região, ou seja, que é por qualquer ponto de vista uma região, a possibilidade de juntar um fórum deste género também ajuda muito a cimentar políticas de caráter regional, mesmo que não existindo formalmente regiões, aquilo que podemos chamar intermunicipais, políticas intermunicipais, mas que no fundo são políticas de caráter regional. E conduzirão a uma coesão regional cada vez mais. Sim, mais uma maior forte. coesão regional, uma maior articulação entre os municípios, entre as cidades, a uma melhor definição das polaridades e também a uma gestão muito mais eficiente, porque no fundo o grande problema que se coloca normalmente à descentralização é o problema da eficiência. Ou seja, com a lógica de que se a gestão for centralizada é mais eficiente. Mas é um engano, como se vê no caso da educação, eu tenho repetido e falo com conhecimento de causa, não é? Sou responsável pela gestão dos recursos do Ministério da Educação. E isso é um engano. Agora, a verdade é que para se conseguir essa eficiência é necessário fazer a articulação das políticas locais. É absolutamente indispensável que isso seja feito. Portanto, que não se perca por aí aquilo que se ganha pela condição de estar mais próximo. Portanto, nesse sentido, a intermunicipalidade ou a regionalização, como quisermos, esses são processos que me parecem de grande ganho para os próprios, isto é, para os próprios municípios e para a própria vivência das populações locais. Obrigada, bem-vindo por estar presente aqui connosco neste espaço.